Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Que quando chegou até vocês, por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Irmãos, mais uma vez, nós falaremos sobre o apóstolo Paulo, que é o que eu falei a semana passada, o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos que chegaram, como chegou o Evangelho até nós. Foi através do apóstolo Paulo que nós, não judeus, conhecemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi a dedicação da sua vida, foi a entregue da sua vida, foi as viagens missionárias que esse homem falou de Jesus por onde foi e hoje chegou aqui para mim e para você o Evangelho de Jesus. A igreja de Colosso, a cidade de Colosso, ou essa carta aos Colossenses, é uma igreja, é uma cidade muito pequena, de mais ou menos 80 a 100 mil habitantes, na época que chega essa carta, que é de 60 depois de Cristo. É uma cidade que tem uma produção de lã, uma cidade que se sustenta, que se mantém. Ela está na rota de várias principais cidades. Ela está a 150 quilômetros de Éfeso, uma baita cidade que o Evangelho foi propagado. Ela está a 18 quilômetros de Laodiceia, uma cidade que o apóstolo João, o apóstolo Paulo plantou a igreja, depois João ficou tomando conta dessa igreja, muito perto de Éfeso. É uma cidade muito, muito pequena que, durante uma viagem missionária do apóstolo Paulo, a Bíblia vai falar que ele ficou 2 anos e meio em Éfeso, e nesses 2 anos e meio, em Atos 19, 10 mais ou menos, vai estar falando sobre isso, nesses 2 anos e meio, toda a Ásia Menor foi alcançada. Então, quando fala de toda a Ásia Menor, essa cidade, essa Colosso, cidade chamada Colosso, ela está envolvida e ela foi impactada pelo poder do Evangelho quando Paulo esteve em Éfeso. Quando Paulo esteve em Éfeso, ele... Antes de falar sobre isso, eu queria dar algo curioso. Quem dominava na parte espiritual dessa cidade era uma deusa chamada deusa Cibele. Uma deusa que eles a consideravam como a mãe daquela região. Então a deusa Cibele era a mãe. E eu queria até ter tirado uma foto, mas depois vocês colocam aí a deusa Cibele. Ela tem muros assim na cabeça, porque eles acreditavam que ela era totalmente inteligente, que tudo que ela falava, ou tudo que ela direcionava, eles prosperariam, etc, etc. Então quem dominava a região era essa mãe Cibele. Pensando na mãe, ou na deusa Cibele, que eles consideravam como a mãe, toda aquela região partia de um pressuposto que era: a partir dela começa-se tudo. É nela que nasce, é ela que direciona, é ela que desenvolve. Então, a mitologia grega, ou a história vai dizer que a deusa Cibele, ela era casada e tinha um amante chamado Actis. Olha que interessante, que depois vai casar totalmente com o nosso texto. Esse amante Actis foi descoberto, ele foi castrado pelo próprio marido dela, e todos os súditos da deusa Cibele agora tem que ser eunuco, tem que ser castrado, pela lenda do seu marido ter castrado o seu amante. A partir daí, a cidade de Colosso e toda a região da Ásia Menor se torna cidade muito sexual, muito sensual. A pornografia é muito aberta. Eu não sei se vocês conseguem entender, que parece muito com o Brasil. Esse poder dela e essa sensualidade pervertida e exposta, torna a cidade escrava de uma idolatria totalmente pecaminosa. Se não bastasse a deusa Cibele sendo a referência,
também existiam na época de todas aquelas cidades os gnósticos. Quem são os gnósticos, irmãos? Por várias vezes, quem estuda teologia ou quem fala teologia vai ouvir sobre isso. Os gnósticos, essa é uma Bíblia de papel. Uma das crenças dos gnósticos, e o que eles pregavam, era que Jesus Cristo não era humano e também não era divino. Eles desconstruíam a figura de Jesus, o homem Jesus e o Deus Jesus. Lembrando que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus não foi 50% homem e 50% Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Essa teologia de falar que Jesus não foi 100% é uma heresia totalmente demoníaca, que perde ou que não dá tanta importância à cruz do Calvário. Então os gnósticos influenciavam a todos, falando, não é bem assim. Esse Jesus que eles estão pregando, ele era um espírito, ou ele não era Deus, ele era só um homem. Ele não sofreu na cruz, porque ele é espírito. É mentira. Jesus sofreu na cruz, Jesus foi homem, mas ele também foi Deus. Então, uma das heresias que os gnósticos apresentava às pessoas era exatamente essa. A partir desse momento, irmãos, sabendo esse contexto histórico, cultural, esse contexto de heresias, Paulo prega em Éfeso, e a partir de um homem que era de Colosso, Epáfras, esse homem ouve Paulo pregar e volta para Colosso, e o evangelho de Jesus é difundido em toda a cidade, 80 a 100 mil habitantes, mais ou menos, uma cidade, através de um homem que bradou, que foi lá e com o peito aberto falou, não, que eles estão pregando errado, essa deusa não existe. O nome dele é Epáfras. O Rafa e a Vitória, quando tiver filho, pode colocar o nome dele lá. Olha que interessante. Esse nome de menina aqui. Olha que interessante. O apóstolo Paulo agora ele está preso. No capítulo 4 do livro de Colossos vai falar que ele está preso. Ele ditava a carta e alguém ia lá e transcrevia. Só que interessante no final da carta ele fala assim que mesmo algemado, nos últimos versículos, se vocês tiverem curiosidade de ver, mesmo algemado ele quis escrever. Tanto carinho, tanto amor que ele tinha pelos irmãos. No capítulo 1 da carta de Colossenses, o Paulo escreve a eles, e o Paulo fala assim, a supremacia de Cristo. Ele fala, o título do primeiro capítulo de Colossos é sobre a supremacia de Cristo. Ele vai quebrar toda e qualquer muralha de poder que alguma deusa possa ter naquela cidade. Presta atenção, porque eu sei que agora é meio teológico, mas vocês vão entender daqui a pouco. No capítulo 2, irmãos, ele fala sobre a suficiência de Cristo, ou seja, todos os ensinamentos dos gnósticos que estavam desconvertendo os irmãos, ele volta e reafirma, dizendo que Jesus Cristo é suficiente, que o Evangelho de Jesus é suficiente para nós. No capítulo 3, ele vai começar a falar dos vícios, da sexualidade pervertida, ele vai falar das mentiras, dos enganos, porque eles estavam enraizados com isso, e os irmãos já sabiam do Evangelho de Jesus, mas continuavam a viver na mesma prática, nas mesmas práticas. Aí o Paulo escreve e fala assim, irmãos, não se esqueçam, vocês já são nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Aquilo que você vivia depois do batismo, na morte do batismo, você já ressuscitou com Cristo. E a partir dessa ressurreição com Cristo, você não vive mais aquela vida. O apóstolo Paulo, no terceiro capítulo do Colossos, fala exatamente isso. E no quarto capítulo, um livro pequeno de 4 capítulos apenas, ele fala para os irmãos preservarem oração. Não desistam de orar, irmãos. Tenha uma vida prudente, uma vida íntegra. E diz que entrega a carta
Agora é outro nome. Tíquico e o Onésimo. O Paulo estava preso, ele escreve a carta, o Tíquico e o Onésimo foi visitá-lo, ele pega e escreve a carta e entrega a ele. Teologicamente, para quem gosta, tem uma curiosidade aí que também no capítulo 4 vai dizer que ele entrega uma carta à igreja de Laodiceia, mas essa carta não está na Bíblia. Essa carta possivelmente se perdeu por alguma coisa, por algum motivo ela se perdeu e nós não temos acesso a essa carta. É breve, irmãos. Algumas considerações práticas sobre essa carta de Colossos, tá? Não importa a idolatria das pessoas ao nosso redor. Não importa o que elas idolatram, o que elas acreditam. O Deus e o Jesus que eu e você nós servimos, Ele é o Deus dos deuses. Glória a Deus. Não importa o que as pessoas falam, ou o que é. É que você não sabe o que eu vivo aqui. Você não tem a experiência que eu tenho no meu Deus. O nosso Deus, Ele é superior a qualquer outro Deus. Uma vez eu aprendi assim, que muitas vezes nós temos um pouco de medo do diabo, né? E o pessoal fala, não, o diabo tem poder, o diabo pode, não sei o quê. Não sei se tem razão, mas vamos supor que tenha, que o diabo tenha poder. Se o diabo tem poder, o meu Deus e o seu Deus, ele tem todo o poder. Glória a Deus. Não importa o quão poder ele tenha, o Cristo que nós servimos, ele tem todo o poder. Eu quero encorajar os irmãos a exatamente isso. Aquilo que você está vindo buscar, aquilo que você tem como regra de fé, é o Deus poderoso. É Ele que vai nos trazer salvação. Glória a Deus. Pastor, eu tenho tantos amigos e familiares perdidos nessa idolatria toda. Não importa o tempo que for, o que importa é que você acreditando no poder do Evangelho de Jesus, essas pessoas serão alcançadas através de você. Amém. Porque o poder de Jesus está aqui conosco. Amém. Não importa os ensinamentos errôneos que tivemos no decorrer da nossa vida, não importa as filosofias que estudamos, não importa o que nós aprendemos. Uma vez nós batizamos um senhor de 80 e... nós batizamos a Dona Elizabeth aqui. Quantas vezes ela tem vindo? Ele bateu recorde, meu. 5. Eu ia falar que eu batizei um senhor de 83 anos. E quando nós batizamos uma pessoa nessa idade, Marcelo, eu fiquei pensando no dia assim. O cara viveu a vida inteira. Teve todo o tempo do mundo para acreditar e desacreditar das coisas. Ele teve todas as oportunidades do mundo de escolher o caminho que ele quiser. Aí ele chega com 83 anos de idade, 85 anos de idade. Ele olha para a palavra do Senhor, para a cruz de Cristo e fala assim: tudo aquilo que eu vivi não vale de nada. O que importa é eu viver com Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é Jesus. Isso é o Evangelho de Jesus. Não importa os ensinamentos errôneos que tivemos. O importante é nós sabermos que o poder do Evangelho desconstrói tudo aquilo que foi feito em nós e constrói outras coisas. O Evangelho de Jesus vai desconstruir todo o nosso pensamento de idolatrias, de filosofias, guias qualquer. Não importa. O importante é que o Evangelho de Jesus, ele tem poder. Ou seja, ele tem todo o poder. E esse poder do Evangelho de Jesus é que muda a nossa vida. Amém. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai dar uma pincelada sobre os pecados. Eu queria só falar para os irmãos assim: cuidado. Cuidado. Nós já somos nova criatura. O que nós fomos no passado, o que nós tivemos no passado, a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nos perdoou e nos deu uma nova chance. O corpo e o sangue de Cristo foi derramado por nós, nos lavou, e agora nós temos uma vida em Cristo Jesus. Porém, não seja displicente. Cuidado. Enterra logo o que precisa enterrar. Muda logo o que precisa mudar.
Não deixe com que essas pequenas coisas envolvam, te tirem daquilo que Deus tem para você. Não deixa, não perca. E não existe, irmãos, uma vida cristã mágica. Eu gosto muito de mágica, eu já fui mágico. Mas eu não acredito em mim. Eu fui auxiliar do mágico. Um dia, eu era auxiliar do mágico, hoje não era. E o mágico era novo também, né? O mágico era novo também. Aí foi a primeira festa de criança que o mágico foi fazer e eu fui lá como assistente do mágico. E toda festa de criança tem uma criança que tem demônio no corpo. Já viram isso, mas tem. Aí ele começou a fazer as mágicas, todas as mágicas. E tinha um menino que sentava assim do lado, assim. Tipo o Rafael, né? Tipo o Rafael. E ele caguetava todas as mágicas. Olha lá! Isso daí. Tinha um livro que você folheava e ele aparecia em branco, folheava, aparecia desenhado, folheava e aparecia tudo colorido. Uma mágica linda. O menino, olha o dedo dele! Olha lá, a mágica, tem 2 livros! Aí a gente olhou torto pro menino. Daqui a pouco vai fazer outra mágica, o menino ele sabia todas as mágicas. Ele acabou com o show de mágica. No final, ninguém nem aplaudiu. Quem aplaudiu foi o auxiliar. Eu brinquei, mas a vida cristã não é mágica. A gente fazia... Deixa eu contar mais uma só. A gente queria fazer a pomba sumir. Nós conseguimos, porque nós compramos algumas pombas, nós tínhamos um pombário lá, não sei se é assim que fala. Pombal, sei lá. Tinha um monte de pomba lá. Aí aprendemos a mágica de tirar a pomba, eu sempre faço essa mágica, até hoje. A pomba saía do nada, assim, coisa linda, perto de um papel. Aí um dia nós compramos um pano verde e eu falei pro mágico, precisa pintar a pomba de verde. Porque senão vai ficar branco com verde, vai ficar um contraste, e se aparecer um pedacinho já vai ser aquela mágica. Aí tinha um mágico muito famoso na cidade, a gente foi lá falar com ele e falou assim, faz o seguinte, pega papel crepom, põe na pomba, coloca um pouquinho de álcool e cobre a pomba e deixa ela dormir com o papel crepom. Calma, vocês não sabem o que é pior. A pomba, a título de curiosidade pombal, a pomba fica sem respirar durante 10 minutos, irmãos. Sou bom de pomba. Aí, deixamos no outro dia de manhã, a hora que a gente foi descobrir a pomba. Não, verde clarinho. Esse verde, não é assim um verde assim, igual a Vanessa. É o verde água, não tinha graça. Aí ligamos para ele e falou, não, vocês têm que colocar 3 papel crepom, tá? Aí no outro dia nós intensificamos o verde. Quando nós acordamos de manhã assim, a gente bebedamos muito de álcool, a pomba, lógico, morreu. Eu bebia. Não teve mais mágica. Mas eu aprendi muitos truques de mágicas e muitas coisas que eu ouvia na televisão. O David Blaine, David Copperfield. David Copperfield foi um cara extraordinário dos mágicos. Ele fazia, as coisas aconteciam. Mas a vida cristã não é passe de mágica. Não tem truques. Não tem atalhos. Uma vez o David Copperfield estava no palco e ele pegou um baralho e começou a manusear o baralho. Tem DVD isso. Ele começou a manusear o baralho e ele olhou para a plateia, aquela multidão de pessoas, e ele falou assim, ó, eu vou jogar uma carta, quem pegar essa carta vai ser meu assistente aqui no palco, ou meu assistente no palco. David Copperfield embaralhou e jogou. A hora que ele jogou, uma senhora baixinha, ela levantou a mão assim e pegou a carta. Isso assim, muito nítido, muito ao vivo. Ela pegou a carta e foi no palco. Quando ela chegou no palco, o David perguntou se ela já estava gostando de imagem, perguntou o nome, aquela coisa toda, idade. E falou assim, a senhora não gosta de imagem? Eu gosto de baralho. Ela pegou o baralho e deu o baralho para ela assim, ele ficou de lado e ela começou a fazer truques extraordinários. Aí o David Copperfield olhou, ficou embasbacado e saiu do palco.
E ela continuou fazendo a mágica. Quando ela continuou fazendo a mágica, que ele saiu do palco, ela tirou a máscara. Ela era David Copperfield. Não pergunte. A vida cristã não é isso. A vida cristã não tem mágica. A vida cristã, nós não terceirizamos a oração. Lembra que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos? Seja persistente em oração. Não adianta nós irmos lá para a instância paraíso, sairmos lá transformados e chegar em casa e continuar a mesma vida. Porque não é mágica. O problema não é lá, ou cá, ou ali. O problema é aqui. É você, é eu, é a nossa vida cristã. Que nós não queremos ter disciplinas. Nós queremos que num passe de mágica a gente faça acontecer as coisas. E não é assim. A vida cristã, ela obriga-nos a ter uma vida de oração. E isso, irmão, só vai ser benéfico para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual e até para a sua vida física. O Epáfras, ele levou o Evangelho de Cristo em uma cidade inteira. Presta atenção. Quando a carta chega, ou quando ele sai de Éfeso para ir para Colosso, que ele vai fazer o evangelismo, que ele vai fazer a plantação da igreja, que ele vai dividir os ministérios, etc. Isso é anos 60 depois de Cristo. Anos 60 depois de Cristo. Ele vai e evangeliza com força. Fala de Jesus para todo mundo. 2 anos depois, a cidade de Colosso tem um terremoto. Essa cidade hoje já não existe mais. Porque ela acabou naquele terremoto. Hoje só tem ruínas da cidade de Colosso. Olha que interessante isso, irmãos. A gente estava falando sobre o furacão. Esse texto fala quer dizer, o contexto histórico vai falar de terremoto que destrói a cidade de Colosso. E eu falo para você, tantas pessoas estão ao nosso redor, precisam ouvir do poder do Evangelho de Jesus, e a gente não fala. Daqui a pouco acontece um terremoto na vida da pessoa, ela parte, e você não teve coragem, ousadia, para falar de Jesus, para ser o canal, para ser o evangelho ambulante. Se um homem consegue ganhar uma cidade de 80 a 100 mil habitantes, que é do tamanho de Arujá, o que vai dizer de 100 pessoas? O que nós estamos esperando acontecer na vida das pessoas que são idólatras, que têm vários pensamentos, filosofias? Se nós que temos conosco o poder do Evangelho, que é o nome de Jesus, e nós não divulgamos, nós não falamos, nós não somos para as pessoas verem em nós, como que essas pessoas serão alcançadas por Jesus, se não for por nós? A mensagem dessa noite é exatamente isso. Por que a gente fica parado? Por que nós não somos aquilo que a resposta de Deus para a vida das pessoas que Deus nos chamou para ser? Eu quero terminar e te encorajar. Viva o Evangelho de Jesus sem mistura. Não precisa estar lá e estar cá. Mata o de lá e fica cá. Se entrega de corpo, alma e espírito. Derrama-se na presença do Senhor de uma vez por todas. Se jogue, mergulhe nesse oceano. Leve esse evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Peça para Deus te mostrar como. Antigamente, o Jânio acho que poderia até falar um pouco melhor. Nós fazíamos evangelismo nas ruas, nas praças. Gritávamos com aqueles megafones, entregava folhetinho na rua para Jesus te ama, e eu também. Fazia diversas coisas. Hoje muitas daquelas estratégias não são tão válidas assim.
Hoje em dia, para você ser missionário em algum outro país, você não vai lá e fala assim, eu sou pastor, quero ser missionário e falar de Jesus aqui dos irmãos. Não. Para ser missionário em outros países, você precisa ser médico, dentista, hospital, alguma profissão que vai beneficiar e você vai prestar serviço naquele local. E através daquilo que você tem de profissão, Deus vai lá e começa a trabalhar na vida das pessoas. Pouquinho por pouquinho. Hoje é assim que faz missões. Aí eu te falo, lá onde você está trabalhando, onde você trabalha, onde você vive 10 horas do seu dia, 11, 8, 9, sei lá quantas horas, você também é um agente lá dentro. Mas nós esquecemos e nós achamos que nós dividimos, fatiamos a nossa vida. Não, lá eu sou apenas profissional. E não é que você vai parar o seu serviço, você vai parar o que você está fazendo para poder, não, vem cá que eu vou te falar de Jesus. Não é nada disso. As suas atitudes é que vão mostrar algo diferente, as pessoas vão chegar em você. É assim. Você não está lá para poder ganhar dinheiro. Você está lá em primeiro lugar pelo reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em toda a área da nossa vida, em todo o ambiente que você faz parte, o reino de Deus tem que ser estabelecido. E quem estabelece o reino de Deus não é o pastor Leandro e nem o apóstolo Joselito, é você. É verdade. Peça para Deus te dar ousadia, coragem, para você transmitir aquilo que você já tem, que é o poder do Evangelho na sua vida. Faça como Epáfras. Seja você. O tempo de fazer isso é agora. Tem furacão, tem terremoto, tem tsunami, essas coisas chegam sem avisar, não marcam antecedência. Eu quero te encorajar nessas últimas palavras dizendo que isso seja emergente e urgente na sua vida. Porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Nos últimos dias vocês ouvirão rumores de terremotos, tsunamis, furacões. Jesus está às portas. Ir antes que venha o terremoto. Esse é o tema dessa mensagem. Eu quero te encorajar para quando você sentar-se à mesa do Senhor, você lembrar que Jesus te salvou, que Jesus te curou, deu a vida por você, e agora a sua vida, que não é mais tua, pertence a Ele. E a partir desse tempo que você pertence a Ele, você vai entregar aquilo que você é nas mãos dele. Fica de pé em nome de Jesus.